Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus esteja preparado para quando ele Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Grande abraço para você que está em casa, tranquilo, no seu lar, ou quem sabe você está na casa de um amigo, na casa de um parente. Obrigado porque você escolhe agora estar aqui na Novo Tempo. E é possível que tenha gente também aí pelas ruas, nas estradas, dentro do seu carro, acompanhando o programa. Muito obrigado também pela sua companhia, você que talvez esteja passando por um momento mais difícil, num hospital, talvez num asilo, ou quem sabe você esteja num presídio, onde quer que você esteja. Numa grande cidade, numa cidade média, cidade pequenininha, bem lá no interior, distante, quem sabe na área rural. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado agora por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos nós que trabalhamos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E eu já aproveito, é claro, para desejar a você um novo ano muito feliz, muito abençoado, com a presença de Deus na sua vida, dando sentido à sua existência. Como tem sido bom passar esse ano todo aqui compartilhando com você as mensagens de Deus. Isso é um privilégio, isso é uma honra imerecida. Eu glorifico ao meu Deus por isso e agradeço, é claro, muito a você por esse carinho, por sua amizade, por sua audiência, por suas orações, por você talvez divulgar o programa A Voz da Profecia e todas as atividades da Rede Novo Tempo. Essa amizade, essa parceria é muito legal e a gente lhe agradece de todo o coração. Nós vamos ver hoje o testemunho de alguém que durante esse ano de 2020, tendo passado por dificuldades, especialmente em decorrência da Covid-19, encontrou em Deus forças para superar.
e hoje está, pela graça do Senhor, de cabeça erguida, olhando para frente, para cima, para o céu, porque confia no Senhor. E o quarteto canta, louva a Deus, como sempre faz aqui, e eu tenho o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus. Estamos juntos, já começou no ar a voz da profecia. Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou na área gastronômica há 11 anos, né? Quando eu comecei como auxiliar de cozinha e fui crescendo, né? Aquela hierarquia que tem na cozinha, auxiliar, cozinheiro, subchefe, chefe de cozinha, e hoje eu cheguei a consultor gastronômico. Eu comecei o ano com planos, né? Como todo mundo tinha ali os seus planos de vida, de trabalho, né? De família, de viagens, e a gente não esperava essa pandemia. Foi difícil um pouco de acreditar, né? Que eu estava sem trabalho. Então eu ligava pro pessoal que eu tinha os contratos para as empresas, e o pessoal falou: não, Júlio, semana que vem a gente conversa melhor aí, porque a gente não sabe o que vai ser da pandemia. Para mim não tinha caído a ficha ainda. Isso passou um mês, passou 2 meses, foi onde eu me vi, né, desempregado, sem conseguir sustentar a minha família, foi onde eu achei forças em Deus para continuar. Mas foi uns 2 meses assim, de dificuldade que a gente passou, mas não dificuldade que estava faltando alimento, estava faltando alguma coisa em casa. Mais psicologicamente, mentalmente, né? Aquela preocupação, aquela ansiedade futura, isso ia tomando conta, mas Deus chegou, preencheu e me deu um alívio. E os primeiros dias da pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, quarentena, então dentro de casa eu aproveitei muito para estudar livros, curso de líder que eu tinha que fazer, desbravador, então foi bom que eu consegui tirar um tempo para isso. E veio a ideia de que muitas pessoas desempregadas, outras sem moradias, então eu pensei, eu falei, tem gente lá fora que está precisando de ajuda, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho como ajudar ninguém, porque tudo a gente precisa, né, do financeiro. Coloquei nas mãos de Deus, orei e veio no meu coração a vontade de fazer marmitex para moradores de rua. Com o pouco que eu tinha, consegui comprar algumas coisas para a gente começar. E ligando para um, ligando para outro, mostrando o projeto, né, que queria ser feito. As pessoas ficaram meio balançadas, mas começaram a ajudar. Conseguimos produzir 160 marmitas por dia. E a gente estava fazendo na terça e na quinta.
Só que no início tinha bem pouquinho alimento, que uma pessoa ou outra doava. Eu falei, Deus, como que a gente vai fazer? Eu não tenho mais dinheiro para comprar os insumos necessários para a gente continuar com o Marmitex. Chegou, me ligaram, né, na verdade, porque eu tinha pedido todo mundo da minha lista, né, de contatos do celular. E eu cheguei lá para buscar as compras, ela falou, você tá vindo em qual carro? Eu falei, eu tô num carro sedã, né? Ela, não, mas o carro sedã, Júlio, não vai dar. Ela falou, você tem que vir de caminhão. Eu falei, o quê? Então naquela hora eu já suei, foi uma alegria muito grande. A gente conseguiu uma van enorme para ir, e a van até no teto de alimentos, de roupas, e foi quase 1 tonelada de alimentos que a gente conseguiu, e mais pessoas foram sendo contagiadas a ajudar. Então a gente ganhou doação de sabonete, de kit de higiene pessoal. O projeto foi crescendo. E hoje a gente consegue atender os moradores de rua todas as quintas-feiras. O projeto ele foi construído, a gente iniciou ele durante a pandemia, mas a ideia é continuar ele, né, até Jesus voltar. E como é um projeto de Deus, não nosso, né, nós somos apenas instrumentos dele aqui na Terra, ele capacita, ele dá o que é necessário para a gente conseguir, né, levar alimento, e não só alimento físico, mas também o espiritual, o mental ali para aquelas pessoas que estão em estado de rua. Eu aprendi que é dando que se recebe, e a gente não precisa esquentar a cabeça, a gente não precisa ficar noite sem dormir, aquela ansiedade que a gente tem em pensamentos futuros pode ser curado através de uma oração, de um pedido a Deus ali de paz. E hoje eu tenho contratos novos, graças a Deus eu estou conseguindo pagar minhas contas, suprir as necessidades da minha família e ajudar outras pessoas. É uma palavrinha que eu sempre uso. Na verdade não é uma palavrinha que eu uso, é uma palavrinha que eu aprendi durante essa pandemia. A gente estava entregando Marmitex e levamos kits de higiene pessoal para entregar para os moradores de rua e água. E encontramos com um rapaz, né, andando na marginal da rua, e oferecemos o alimento para ele. Ele aceitou, oferecemos o kit de higiene e a água. Ele olhou para a gente, olhou para o Marmitex e falou isso aqui: isso é o suficiente por hoje. Então aquilo encheu meu coração e foi Deus falando diretamente para mim e para as outras pessoas que estavam ali, porque a gente preocupa demais com o amanhã, a gente preocupa com o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente tem que comprar, e a gente vai vivendo dessa forma, a gente esquece do hoje. Então ele olhou para mim e falou: é o suficiente por hoje. E eu tenho essa palavra, essa frase na ponta da minha língua hoje, e eu uso para falar com as pessoas. Então, o que eu tenho para falar com as pessoas hoje é que basta cada dia o seu próprio mal, mas Deus ele supre todas as nossas necessidades ali que nós precisamos. E quando nós temos a nossa vida entregue a Ele, buscando a Ele, não tem o que temer. O que eu quero deixar para as pessoas é que no momento de dificuldade, temos que nos achegar a Deus, né? Como o nosso protetor, como o nosso criador, como o nosso direcionador. Então, a força vem do alto, a força não vem do Júlio, que sabe manusear, que sabe cozinhar. Tudo que eu aprendi, tudo que eu me preenchi, foi Deus que me concedeu. E é maravilhoso que eu vejo toda a minha história, né, no meu trabalho, na minha área profissional, quando eu estava fora dos caminhos de Deus, e hoje, nos caminhos de Deus, é totalmente diferente. A minha busca, o prazer por fazer é maior, e conseguir fazer do meu trabalho também a pregação do Evangelho,
a gente tem que fazer do nosso trabalho também a pregação do Evangelho, que tudo nesse mundo se resume em levar o Evangelho às outras pessoas. Quantas pessoas nas crises do ano de 2020 se encontraram com Deus? Eu glorifico a Deus por isso. Eu sei de muita gente que estava inclusive distante de Deus, na vida espiritual, na vida cristã, assim, pessoas que estavam abatidas, desanimadas, mas esses momentos difíceis pelos quais todos passamos, eles fizeram com que muita gente repensasse, reavaliasse a vida e se voltasse para Deus, e eu glorifico ao Senhor por isso. As crises são, sim, oportunidades sublimes para a gente aprender, a gente amadurecer, a gente crescer. E que bom quando, sobretudo na vida, assim, na crise, a gente cresce na vida espiritual, nós aprofundamos nossa caminhada com Deus, nós descobrimos a Deus e passamos a conviver com Ele pela fé. O Senhor seja louvado por tudo isso. E eu tenho um presente aqui para você. Essa linda revista Ensinos de Jesus. Esse material foi preparado pelo pastor Arilton Oliveira, que é um estudioso das Escrituras, um homem a quem Deus tem dado uma inteligência brilhante e ele tem usado os seus dons para a glória do Senhor. Essa revista é um curso bíblico lindo, são 18 temas apresentados aqui. Numa linguagem fácil, bem acessível, a revista é ilustrada, tem perguntas e respostas, você vai se encantar com esse estudo. É uma maneira de você conhecer melhor a Bíblia, você compreender as Escrituras. Deseja esse curso bíblico, essa revista? Peça que a gente lhe manda. É só você pedir pelo telefone, pode ser ligando para a gente em dia útil e horário comercial. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você está vendo aí na sua tela. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode também pedir, se preferir, pelo WhatsApp. Aí você manda para a gente a mensagem de texto nesse número que você vê aí na sua tela. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas eu já volto com você e quero compartilhar um conselho do apóstolo Paulo, que é extremamente significativo para a nossa vida cristã. Não me deixe só, fica aí, eu já volto. Graças a Deus, estamos juntos, muito obrigado porque você está aí, eu estou aqui, essa é uma hora sublime, quando aqui no programa A Voz da Profecia a gente abre a Palavra de Deus e medita um pouquinho em alguns conselhos, algumas orientações do Senhor. Essa época final de ano, início de novo ano, ela é muito apropriada para a gente realmente, assim, repensar, não é? Reavaliar alguns dos nossos valores, dos nossos interesses e eu quero pedir a Deus nessa hora que por sua bondade nos ilumine na compreensão de sua palavra. Vamos orar juntos? Pai querido, peço por tua graça, Senhor, ajuda-me e todos que oram comigo, para que essa mensagem seja significativa para nós todos, nos dê ânimo, nos dê esperança, nos dê forças para viver. Para isso, fica conosco, Senhor. Nós te pedimos em Jesus Cristo. Amém. Amém. E considerando essa época do ano, eu entendi que as palavras de Paulo que estão na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, são muito apropriadas para a gente nesse momento. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura do texto, eu disse carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Está escrito assim: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando com você nessa hora, está falando comigo, por meio da Santa Bíblia. E ele diz assim: meus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado,
Se você analisar o contexto aqui, Paulo está falando a respeito da perfeição na vida cristã, da maturidade plena do cristão. Ele diz assim: quanto a mim, eu não julgo haver alcançado ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A ideia de que Paulo, assim, conscientemente, procura esquecer o passado, procura deixar o passado para trás, e ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, desconsiderando conscientemente o passado e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Como que dizendo assim, os meus olhos estão fixos no alvo, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é o prêmio futuro. A ideia de Paulo assim, os meus olhos estão fixos naquilo que Deus reservou para mim e para todos aqueles que o amam. Como um fator importante para a vitória, Paulo estava, como já disse, intencionalmente desconsiderando o passado, os erros dele e dos outros. Porque se você conhece a história de Paulo, sabe, ele, por muito tempo, por não compreender o Evangelho, por não ter entendido quem verdadeiramente Jesus era, Paulo chegou a imaginar no princípio que Jesus era um impostor, Jesus não era o Messias, coisa nenhuma. Então, essa compreensão totalmente errada a respeito de Jesus, a respeito do Messias, fez com que ele se tornasse um perseguidor da igreja de Cristo, dos primeiros cristãos. Então ele diz assim, olha, conscientemente eu procuro esquecer o passado, os erros que ele cometeu e mais, erros que outros cometeram em relação a ele. Porque quando Paulo se converteu, quando ele aceitou Jesus como seu Salvador e começou a pregar o Evangelho, dentro do próprio meio cristão, muita gente resistia a Paulo, imaginando que aquilo não fosse uma conversão genuína, fosse apenas uma estratégia dele para se infiltrar na igreja e perseguir ainda mais a igreja. Então, ele foi incompreendido pela igreja e depois, é claro, ele foi incompreendido e perseguido por causa do Evangelho. Ele foi perseguido pelos inimigos da igreja de Deus. Assim como ele antes era um perseguidor da igreja, agora ele se tornou perseguido por causa da igreja, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas ele diz assim, olha, eu conscientemente decidi esquecer o passado, deixar para trás as coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar me incomodando mais com o passado por causa dos erros que eu cometi no passado, dos erros que as pessoas cometeram em relação a mim. Ora, por que eu vou ficar só pensando nas besteiras que eu fiz ou nas coisas ruins que fizeram para mim? Eu não vou viver de passado. Se eu deixei os meus erros no passado, se eu os confessei, se eu os abandonei, e se eu já perdoei as pessoas que me prejudicaram de alguma maneira, por que eu vou viver de passado? Eu vejo nessas palavras de Paulo, algo assim, nessas palavras de Paulo, algo bem parecido com o pensamento do profeta Jeremias. E eu convido você para esse texto aqui de Jeremias. Vamos lá. Está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Se você quiser verificar aí no seu próprio texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, ele diz assim, olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você lembra? Acabei de ler o texto de Paulo quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que é a primeira parte do texto que eu li de Paulo. Agora, Jeremias vai dizer assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É a mesma ideia da gente não ficar remoendo ou relembrando tristezas e mágoas do passado, coisas ruins que nos puxam para baixo, que nos abatem, que nos desanimam. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que está no livro Caminho a Cristo, páginas 115 e 116. Lá Ellen White diz assim, cristãos que acumulam sombras e tristezas em seu coração e que reclamam e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. E ela segue dizendo assim, não é sábio
ficar recordando todas as dificuldades já vividas, injustiças e decepções, e falar muito sobre elas, lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma pessoa sem esperança acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Esse texto é forte, não é? A mensagem é assim: você não age com sabedoria quando você fica relembrando as decepções que você já sofreu no passado. Até porque quem é que não sofre decepções? Quem é que em algum momento não foi ferido por alguém ou não feriu alguém? Infelizmente é assim, nós somos seres humanos, somos falhos. Eu sou e você é. Às vezes a gente fere os outros e às vezes nós somos feridos por eles. Mas não há sabedoria em você ficar só pensando nos erros que você cometeu no passado ou que pessoas cometeram em relação a você. Não há sabedoria nesse tipo de pensamento. Ellen White diz assim: se você ficar só relembrando e comentando essas coisas ruins do passado, você vai ser esmagado pelo desânimo. Você, inclusive, vai estar rodeado de trevas, de escuridão, e você vai lançar trevas sobre o caminho dos outros. Ei, nós cristãos, filhos de Deus, nós não fomos chamados para lançar trevas sobre o caminho dos outros. Nós somos chamados para iluminar o caminho das pessoas com a luz de Deus que está em nós. Mas se eu fico só pensando nas coisas ruins do passado e eu deixo que esse passado ruim afete o meu presente e destrua a minha esperança no futuro, eu vou ser uma pessoa muito para baixo, muito derrubada, muito desanimada. E como que eu vou influenciar as pessoas para Deus se eu próprio sou uma pessoa assim, que vivo lamentando, reclamando, me queixando? De jeito nenhum. Aproveita agora esse final de ano, início de novo ano, e peça a Deus que Ele ajude a se livrar das coisas ruins que ficaram para trás, os seus erros cometidos, ou os erros dos outros. Não deixe que o inimigo fique o tempo todo na sua cabeça e enchendo sua cabeça, fazendo com que você se sinta esmagado pelo desânimo, por causa de erros que você já cometeu e que você já abandonou, ou por causa de pessoas que em algum momento lhe machucaram, lhe feriram, lhe trouxeram tristezas e decepções. Não fique vivendo dessa maneira, não viva desse passado ruim, porque na verdade, se você viver dessa forma, você está se matando, você está se autodestruindo. A luz de Deus está em você, a luz de Deus está em mim, pela graça do Senhor. E quem está na luz de Deus, vive com otimismo, com esperança, com paz e com alegria no coração, porque nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós e Ele é maravilhoso. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e depois ele diz, avançando para as que estão adiante de mim. E eu vejo aqui no profeta Jeremias também, como eu apresentei há pouco, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, eu vejo aqui também algo parecido com essa ideia de Paulo, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Lamentações, capítulo 3. Agora eu vou ler os versos 22 e 23. Está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande, diz o profeta, é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos sob as misericórdias do Senhor, nós estamos guardados pela misericórdia do Senhor. Elas são a causa de não sermos consumidos, suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Creia nisso. Nós vivemos o presente sobre a misericórdia do Senhor, certos de que nele nós temos nossa vitória assegurada. Por isso é que nós cristãos somos otimistas. Nós temos alegria, nós temos paz no coração, mesmo no meio das dificuldades da vida. Lembra das palavras do Mestre tão conhecidas? Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Isso é João 16, verso 33. Ei, eu estou dizendo essas coisas para vocês, disse Jesus, para que vocês tenham paz em mim. É verdade que o mundo é um mundo de aflições, mas não fiquem abatidos, não vivam desanimados, tristes e preocupados. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que eu venci o mundo, vocês vão vencer. Se vocês tiverem a minha paz no coração, a paz de Deus é maior do que as aflições do mundo, creia nisso. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que nós cristãos vivemos com otimismo. Não é porque a gente vive iludido, mas é porque nós sabemos em quem nós cremos. E a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a luz do Senhor, essas bênçãos do Senhor todas estão em nós. E esse incentivo de Jesus para nós me faz pensar também nas palavras de Paulo. Aqui mesmo na carta aos Filipenses, onde li há pouco, agora no capítulo 4, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é abundância, mas também sei o que é escassez. Eu sei o que é fartura, mas eu também sei o que é passar necessidade. Paulo diz assim: eu já fui honrado, mas também já fui humilhado. De toda situação e em todas as circunstâncias eu já vivi, mas eu aprendi em todas essas situações viver contente. Por quê? Ele diz assim: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Como que dizendo, a mão de Deus está comigo, na alegria e na tristeza. A mão de Deus está comigo quando eu estou vivendo prosperidade, fartura, abundância. Mas eu sei que a mão de Deus também não me deixa. Quando eu estou passando pelas dificuldades, pelas necessidades, o meu Deus está comigo. E creia, é assim mesmo. O Senhor nunca abandona os seus filhinhos. Talvez nesse ano que se finda, você passou por muitas dificuldades, tristezas e preocupações, problemas, perdas, mas não pense que por isso o Senhor abandonou você. Eu gosto de pensar que Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Ele nunca está distante. Ele nunca está indiferente em relação aos seus filhinhos. A mão de Deus, ainda que invisível, ela é invencível e está sempre presente para cuidar de nós. Mesmo nas horas mais difíceis, quando a gente não consegue percebê-lo, mas Ele está aí de alguma maneira transformando o mal em bem, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. E vamos avançar um pouquinho mais. Lembra do texto de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora eu volto aqui a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e vou ler os versos de 24 a 26. Olha só o que está escrito. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Eu vejo aqui algo parecido também com a ideia de Paulo, quando diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, Jeremias está dizendo assim: a minha porção é o Senhor, ou seja, a minha direção é o Senhor, meu propósito é o Senhor, o interesse da minha vida é o Senhor é a minha prioridade, Ele é a minha esperança, o Senhor é o meu futuro. Eu estou tranquilo quanto ao futuro, porque eu sei que é Deus quem está guiando os meus passos, e eu estou indo na direção de Deus, e quem está indo na direção de Deus não precisa ter medo de nada em relação ao futuro. O salmista diz assim, Salmo 31, verso 15, nas tuas mãos está o meu futuro. Como é bom quando a gente tem essa convicção, essa certeza de que o nosso futuro está nas mãos do nosso maravilhoso Deus. Lá no Salmo 138, verso 8, há também um verso que eu gosto. O salmista diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a mim me concerne,
o Senhor levará a bom termo. E numa outra versão mais moderna diz assim: o Senhor cumprirá os seus propósitos na minha vida. Vai sim, vai cumprir. Porque o Senhor olha para os seus filhinhos, o Senhor cuida dos seus filhinhos, o Senhor guia a vida deles. Nós, filhos de Deus, não precisamos temer nada quando a nossa confiança está no Senhor. Por isso que Jeremias diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor. É bom isso, é maravilhoso isso. Quando você se joga nos braços do Senhor e você aguarda a salvação, você aguarda o livramento do Senhor. E por falar nessa salvação e nesse livramento do Senhor, talvez você agora esteja assistindo e pense assim: pastor, por que Jeremias diz, bom é aguardar a salvação do Senhor? Ora, quando a gente crê em Deus, quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, e declaramos isso não só diante de Deus, mas também diante dos homens, quando nós nos tornamos conscientemente discípulos de Jesus, assumidos, porque nós cremos nele, nós o recebemos, nós fomos batizados publicamente, e nós agora estamos andando nos caminhos de Deus, a gente não já recebeu a salvação? Por que Jeremias diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor? Será que a salvação do Senhor para os seus filhos ainda está no futuro? Pense bem nisso comigo. A gente pode considerar a salvação em 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Quando você recebeu Cristo como seu Salvador pessoal, foi batizado e passou a andar nos caminhos dele, então você foi salvo. Hoje que você está vivendo a vida cristã dia a dia, você está sendo salvo. E quando Cristo voltar em glória e a sua igreja for levada para a sua eterna presença, então nós seremos salvos. Nós fomos salvos quando aceitamos Cristo, isso é o que a gente chama de justificação. Nós estamos sendo salvos quando pela fé andamos com Cristo, a gente chama isso de santificação. E nós seremos salvos quando Jesus voltar, isso nós chamamos de glorificação. É a salvação no passado, no presente e no futuro. Significa dizer, então, que se você já foi salvo em Jesus, e se você está sendo salvo em Jesus, você ainda também será salvo por Ele. E olha, vou lhe dizer uma coisa, o que está para acontecer no futuro na minha vida e na sua vida é incomparavelmente melhor do que o que já aconteceu ou o que está acontecendo agora. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la ou de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, creia nisso. Vou repetir, se o que Deus já fez e está fazendo agora por nós e em nós é maravilhoso, aquilo que o Senhor um dia fará na glorificação dos seus filhos será ainda maior. É por isso que Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de concluí-la, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como será grandioso o dia quando Jesus se manifestar em glória para buscar a sua igreja e nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Aqueles filhinhos de Deus que já morreram, confiantes em Cristo, serão ressuscitados com um corpo perfeito e imortal. Os justos, os filhos de Deus que andam com Ele pela fé, que estiverem vivos nesse dia, está escrito, eles também terão o seu corpo transformado. E juntos, com aqueles que ressuscitaram, nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. E a partir daí nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Prossigo para o alvo, diz Paulo. Eu vou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jeremias diz assim, é bom aguardar com paciência a salvação do Senhor, porque esse dia vai chegar. E tomara que quando esse dia chegar estejamos todos lá, entre aqueles que perseveraram, que não desanimaram, que não desistiram, mas permaneceram firmes no Senhor até a vitória completa. Deus abençoe você e sua casa. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme na sua palavra.
guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso é Hebreus capítulo 10, verso 23. E ainda posso citar para você palavras de Jesus, Mateus 24, 13. Jesus disse assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que não desistir, aquele que persistir, ele será vitorioso. Persistir amando a Deus, amando as pessoas, persistir amando a palavra de Deus, os caminhos de Deus, seguindo a vontade de Deus, obedecendo a santa lei de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, tendo Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, sendo transformado por essa graça de Cristo, sendo conscientemente, declaradamente um discípulo de Cristo, aquele, disse Jesus, que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque no dia quando o Senhor reunir todos os seus filhinhos de todos os tempos e lugares, aqueles que perseveraram receberão a coroa da vida eterna, receberão, como diz Paulo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque nós somos chamados pelo céu e para o céu, nós somos chamados por Deus e para Deus, nós viemos dele e para ele nós voltaremos. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho na minha mente um pensamento que aprendi há muitos anos, que diz assim: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Repito, os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Por isso, prossiga para o alvo, não desista. Apesar de todos os problemas pelos quais talvez você tenha passado, não desista do Senhor. Não desista do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Herói não é aquele que vence sempre, mas é aquele que, mesmo humilhado, no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Se você falhou em algum momento nesse ano, seja em que aspecto for, inclusive com Deus, inclusive na sua vida espiritual, na sua vida cristã, se você não foi quem você deveria ser, quem você gostaria de ser, a gente começa um novo ano e Deus nos dá uma nova oportunidade. Sabe, a vitória do inimigo sobre nós não é quando a gente cai, simplesmente, mas quando o inimigo consegue nos convencer de que nós não temos mais condição de nos levantar. Nosso fracasso, ele não se confirma no cair, mas no permanecer caído. Então eu imploro a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você caiu, se você fracassou, jogue-se nos braços do Senhor, peça o perdão dele. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É a promessa do Senhor. Provérbios 28, 13. Se você encobrir suas transgressões, se você negá-las, você não vai prosperar no sentido espiritual, mas se você confessar os seus pecados, você vai encontrar misericórdia, porque não se esqueça, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você pode confiar em Deus, confessar os seus pecados a Ele, pedir a Deus poder para abandoná-los e seguir num novo ano de vitórias no Senhor. O velho ano se acaba, mas a sua vida não. O novo ano começa e são novas oportunidades, são páginas em branco que Deus coloca em nossas mãos. Talvez você perdeu algumas batalhas, mas você não perdeu a guerra. Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus tem mantido a minha vida e a sua vida, é porque Ele tem propósitos para a gente. Deus tem algo a realizar em nós e por meio de nós. Então vamos para frente. Vamos clamar ao Senhor que realize os seus propósitos em nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos ajude a deixarmos o que ficou para trás de verdade, especialmente as coisas ruins que nós cometemos ou que cometeram em relação a nós.
Não fique pensando nas durezas, nas tristezas, nas frustrações da vida o tempo todo. Como dizem, quem vive de passado é museu. Deixe esse passado para trás. Peça a Deus que lhe perdoe e ajude a perdoar os outros. E vamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Vamos seguir com a certeza de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E eu insisto com você, se Deus tem mantido a sua vida, é porque Deus tem propósitos a realizar ainda em você e através de você. Vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque se os homens crerem ou não, Jesus voltará. Se os homens se prepararem para esse dia ou não, Jesus voltará. A diferença é que se você crê e você se preparar, Jesus virá para a sua salvação. Jesus virá para lhe dar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus virá para lhe dar a coroa da vida eterna. Jesus virá para lhe dar o dom da imortalidade. Jesus virá para glorificar a sua igreja e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus lhe abençoe. Permaneça firme no Senhor. Você e eu podemos nos colocar inteiramente nas mãos dele e acreditar que Deus nos refaz, Deus nos renova. Como gosta de cantar o quarteto Arautos do Rei, Deus faz tudo novo de novo. Essa é a música para a gente meditar, para a gente orar, para a gente pensar em Deus e dizer, Senhor, cumpre essa promessa. Realiza, Senhor, essas palavras cantadas por esse grupo musical tão lindo. Faça tudo novo de novo, Senhor, na minha vida. Eu me entrego a Ti, eu me rendo, eu me coloco nos Teus braços. Ouça a música e deixe Deus seguir falando ao seu coração. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como eu iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto rei.
faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Essa música é muito linda, não é? Muito obrigado, queridos amigos do Quarteto Arautos do Rei, pelas músicas de hoje, todas que foram cantadas ao longo do ano de 2020, que são uma inspiração tão grande para nós todos. Como é bom saber que, assim como a primavera vem depois do inverno, assim como depois da tormenta nasce o sol, brilha o sol, Deus também faz tudo novo de novo. Deus refaz a nossa vida, mesmo que nós nos sintamos quebrados, destruídos. O nosso Deus tem poder de refazer tudo, desde que nós peçamos e permitamos que Ele faça. O nosso Deus é habilidoso para fazer aquilo que para nós é impossível ser feito. Glórias ao nome de Deus. Mantenha viva a sua confiança no Senhor. Não desista do Senhor, não desista da sua palavra, dos caminhos de Deus, não desista da igreja de Deus. Não deixe que o mundo roube a sua confiança no Senhor e a sua certeza de que Deus ama você. Por mais indigno que você se sinta, creia nisso. Eu lhe digo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu sirvo. Você é amado por Deus, você é o menino de Deus, você é a menina de Deus. Por mais que você já tenha cometido muitos erros, você é uma pessoa profundamente amada pelo Senhor. E Ele está disposto a refazer sua vida, a levantar você e lhe dar um novo propósito na sua existência. Creia nisso. Vamos então orar ao Senhor agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por um ano que se finda e um novo ano que começa. Pedimos-te, Pai, que Tu nos ajudes a vencermos, a prosseguirmos, a perseverarmos, a não desistirmos do Senhor. Pelo contrário, que nossa caminhada com o Senhor se aprofunde, que nossa experiência com o Senhor nesse novo ano seja ainda maior. Nós Te suplicamos, Pai, nos jogando nos Teus braços, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe você e persevere firme no Senhor. Pela graça de Deus, a gente então vai seguir se encontrando no novo ano, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e que o ano de 2021 seja de muitas realizações e conquistas, sobretudo espirituais. Um abraço, a gente se vê, tchau.